Olá a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que a gente encontra em Provérbios sobre a masculinidade bíblica, sobre sexualidade do padrão de Deus. E Provérbios tem textos muito bons e muito claros sobre o assunto. Primeiro, em Provérbios capítulo 5, a gente encontra um capítulo inteiro sobre a questão. Mas eu quero ler com vocês principalmente o trecho do versículo 15 ao 20 que diz assim: Portanto, bebe a água da tua própria fonte, sacia tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Por que deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e as tuas fontes pelas praças? Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com qualquer que seja. Bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Sê feliz com a moça com quem casaste. Gazela ardorosa, corça graciosa, que os seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e seu amor te extasie de carinhos todos os dias da tua vida. Por qual razão, meu filho, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não os da tua esposa? Então aqui é um capítulo que fala sobre o adultério, mas ele tem esse trecho que eu acho muito bonito, que é um trecho que nos confronta, assim, né? Por que você não desfruta de tudo que o casamento pode te oferecer? Por que você não desfruta de tudo que você, com a mulher que você ama, podem desfrutar, podem construir, né? Nessa intimidade sexual de prazer. Então é um desafio que ele nos faz aqui, né? Acorda, você não precisa sair pela rua, sair aí querendo fazer várias experiências com várias mulheres diferentes. Cultiva a profundidade, a riqueza desse prazer que você pode ter com a mulher que você ama. Não tem igual, não vai ser igual. Então, ele já começa falando da questão da sexualidade dessa forma, né? Nos exortando a desfrutar mesmo dessa intimidade, dessa profundeza de intimidade no casamento. E aí, o capítulo 6 e 7, ele vai repetir o apelo, né, a exortação, o aviso, o alerta com relação ao adultério mesmo, explicitamente. Então, por exemplo, o versículo 32 do capítulo 6 diz assim: Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede, a si mesmo se destrói. Né? Ele fala do marido ciumento, que uma hora isso vai vir à tona, e aí você vai correr o risco mesmo de ser assassinado e coisas assim, né? O capítulo 7, ele também fala no versículo 22 o seguinte: E ele, sem refletir, no mesmo momento, seguiu-a como um boi levado ao matadouro ou como um cervo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custará a vida. E aqui nós estamos falando de homens que são cegados pelo prazer e agem de forma muito ingênua e imprudente, e simplesmente se atiram nessa busca pelo prazer sexual de forma totalmente imoral, não pensam e acabam invadindo a privacidade de outras pessoas, entrando em casamentos alheios e viram uma pessoa sem regra, uma pessoa sem norte. E aí é como ele fala, você está entrando numa emboscada, é como se estivessem te atraindo ali com o doce, né, com a cenoura, o abate, né, do animal. Então, não podemos agir dessa forma, né? Seduzidos de tal forma pelo prazer, tão viciados num prazer pecaminoso, que a gente não está nem aí, né? Essa questão aqui, ele age de forma imoral sempre. E aí ele simplesmente segue nessa busca imoral e, com certeza, de acordo com o aviso aqui, ele vai se dar mal. Uma hora isso vai ter um preço, vai ser descoberto e coisas muito ruins vão acontecer. E aí o capítulo 18, vou dar um pulinho aqui, versículo 22 diz assim: Quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Esse texto é muito bonito também. Ele nos fala sobre alguém que está em busca de uma parceira, de alguém que o complete, né? Então não é alguém que está lá parado, Deus me manda uma esposa. Não é assim. Existe um trabalhar nessa pessoa, ele se preparou para isso, ele está em busca de, né? E aí ele encontra uma mulher que ele fala, essa vale a pena, essa mulher
tem Deus na vida, ela quer ser alguém, ela quer crescer comigo, né? E isso, crescer é amadurecer em todos os sentidos, né? Ser o melhor que podemos ser, né? E aí ele se envolve com essa mulher, ele se casa com essa mulher. E aí ele fala, o texto fala isso, é como se ele realmente tivesse encontrado um grande tesouro, né? Que Deus estava guardando. É bem isso, né? Agora, gente, isso não significa, claro, que essa coisa de alma gêmea, como o Espiritismo ensinou, né? De que existe a pessoa guardada para você, ou aquela ideia de que Deus está preparando uma única e exclusiva pessoa para você. Não é isso que o texto está dizendo, certo? Está falando daquele que busca, e Deus é tão gracioso e misericordioso que apresenta as possibilidades para ele, né? Há muitas mulheres que levam Deus muito a sério, e com quem um homem que leva Deus muito a sério pode se envolver, crescer e dar certo, né? E fazer a coisa ser muito boa, né, na relação. E aí nós temos depois o capítulo 25, que esses são dois versículos muito interessantes também, acho que bem conhecidos, assim. O 25 e 24 diz assim, ó. Capítulo 25, versículo 24. Melhor é viver solitário, num canto sob o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E depois o 27, 15, ele diz assim. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Detê-la é como tentar frear o vento, como conter o óleo com as mãos. Ele foca na mulher, né? A mulher que fica reclamando sempre, nunca está satisfeita com nada, nunca... Isso pode ser um problema dentro dela? Claro que pode. Muitas vezes essa insatisfação com tudo à nossa volta denuncia que nós temos que trabalhar coisas dentro de nós. A nossa tendência é consertar o mundo à nossa volta, mas Deus quer mexer no nosso coração. Por outro lado, uma mulher reclamona assim pode ser evidência de um marido que está deixando muito a desejar também, né, em algum aspecto, né, nas coisas da casa, como um provedor, como um homem carinhoso, como alguém que a satisfaz sexualmente, inclusive. Então, tem a ver isso, né? A gente está aqui tratando do implícito, né? Agora, por outro lado ainda, que eu também acho importante ressaltar isso, existe o homem murmurador, o que também é muito chato, né? E é esse homem que nós não podemos ser. Aquele cara que chega em casa, ele tem que achar um defeito, ele tem que ter uma reclamação, ele tem que ter aquele clima de insatisfação constante e deposita e despeja isso sobre a mulher, sobre os filhos toda vez. Isso é péssimo também, né? Não é assim que tem que ser. Que relacionamento um homem desse tem com Deus? Onde está a gratidão dele por tudo que Deus tem feito sobre a vida dele? Onde está ele buscando a Deus para ter coragem de mudar o que é necessário mudar? Certo? Então, ficar murmurando, reclamando, significa que eu estou jogando sobre os outros responsabilidades que são minhas. Não há espaço para murmuração quando se é cristão, na verdade, né? A Bíblia condena a murmuração como pecado. Se eu estou aqui murmurando, é porque eu não estou confiando em Deus e agindo dentro do que eu tenho que agir, né? E sendo grato e confiando que Ele vai fazer o que eu não posso fazer. Então, tem esse aspecto que a gente não pode viver assim. A pessoa que murmura demais, que vive na murmuração, ela cria um clima muito ruim, né? Ele está falando aqui, é como uma goteira irritante. E isso acaba com tudo, né? Com toda a intimidade, com toda a relação, com tudo, né? Então, isso vai minando mesmo o prazer, vai minando o envolvimento. E aí o capítulo 30 também tem um outro trechinho legal sobre essas questões, que diz assim, capítulo 30, versículo 18 a 20. Há 3 caminhos misteriosos demais para a minha compreensão, 4 que não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. Não é muito bonito isso, né? Ele ainda termina falando assim, entretanto o caminho da mulher imoral é assim. Ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida diz, não fiz nada de errado. Ele faz um contraste, né? Ele fala, a vida de um casal é misteriosa, profundamente misteriosa. Ela tem uma visão ampla, uma perspectiva futura maravilhosa, como o abutre voando pelo céu. Ela também é semelhante, de alguma forma,
ao caminho da serpente sobre as rochas, superando obstáculos, né, caminhando assim. E também é profunda como o navio que anda pelo mar, né? Assim, o relacionamento do homem com a mulher é algo muito rico, muito profundo e que pode gerar coisas maravilhosas, né? Uma expectativa, mas que também vai ter que enfrentar obstáculos para vencê-los, né? Então, acho esse texto muito bonito. Não é uma coisa banal, como uma mulher que simplesmente se entrega a uma relação e se isenta da responsabilidade do envolvimento real, né? É o contraste aqui bem claro, né? Isso trazendo para os homens também, né? Os homens que estão buscando um relacionamento profundo, verdadeiro, com perspectiva ampla, o contraste daquele que só quer um momento de prazer, que é ridículo. E terminamos, claro, com o capítulo 31, que é um capítulo inteiro sobre um casal top, né? Ele exalta muito mais a mulher nesse capítulo do que o homem, mas eu achei importante ressaltar algumas coisas desse marido dessa mulher virtuosa, né? Versículo 11, por exemplo, diz: o seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Versículo 23 diz: nas assembleias à porta da cidade, onde seu marido toma assento entre as autoridades da sua terra, ele é respeitado. E o 28 e 29 diz: seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes, afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. Então, qual é a ideia? A ideia é que essa mulher tem um marido que confia nela. Então, é o nosso papel. Ele não fica centralizando tudo na mão dele, não deixa ela crescer, não deixa ela ter atitudes, não deixa ela ousar desenvolver o seu potencial. Não, ele confia nela, ó. Eu confio em você. Vamos lá. O que você precisa? Vamos investir. Né? E ele dá asas a ela para evoluir, para amadurecer, para investir nas coisas. Aí a gente também viu aqui que ele é um cara honrado, ele também é respeitado. Né? Não é só ela que faz tudo. Ele também tem um papel importante, ele também faz questão de ser respeitado entre todos, ele também é alguém de atitude que investe e que faz as coisas acontecerem, né? Então é o casal, né? E por último ele elogia, ele estimula ela, né? Olha, você é muito boa no que você faz, né? Você é ótima, você é melhor que qualquer outra mulher, né? Então ele joga ela lá pra cima, você vai conseguir, né? Então existe esse marido também, né, que precisa estar assim para gerar essa mulher assim, né? Ou para realmente estimular essa mulher que tem potencial para ser assim. Então esses são os textos de Provérbios que nos dão várias, né? Provérbios é um livro muito rico de dicas aí, né? De possibilidades em Deus. Mas fica esses pontos que a gente está selecionando aqui hoje como um desafio para você viver plenamente, né? A masculinidade, a sexualidade. São muitas mesmo, como a gente viu aqui, possibilidades e alertas, mas que se a gente leva a sério, leva em consideração, a gente pode viver uma vida completamente diferente. E que Deus abençoe a cada um de nós.